Graça e paz para os irmãos que chegaram cantando, né? Graça e paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acho que hoje a gente está na terceira etapa, né, do capítulo 5. Acho que hoje a gente, se o Senhor permitir, a gente fecha o capítulo 5 do Evangelho de João, né? Aí depois a gente retorna lá para Salmos, né? O Salmo, até o Senhor tem permitido a gente fechar um Salmo por segunda-feira, mas os capítulos, às vezes, 3, 4 segundas-feiras, né? Dependendo do contexto, de como a comunhão toma um rumo, né? Hoje ficou do versículo 30 ao 47, né? Aí eu vou começar a ler o 30 e os irmãos vão complementando, né? Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Testifico acerca de mim mesmo, o testemunho não é falho. Olha, testifico de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar pelo povo que vê com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. A sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não tendes vós. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não recebo glória dos homens, mas menos por isso que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer que recebeis glórias uns dos outros, não buscai a glória que vem de Deus? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, e que estão as suas esperanças. Porque se creis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Hein? Então, essa seria a terceira parte, né, do capítulo 5 do Evangelho de João, que ainda está dentro daquele contexto de Jesus explicando a sua missão. É importante a gente tentar, assim, sempre contextualizar, tentar pensar no momento que eles estavam vivendo, né? Porque como a gente tem o Evangelho escrito, os 4 Evangelhos e as cartas de Pedro, e as cartas de Paulo, né? O Senhor revelou a eles. Às vezes a gente tem a visão do todo, e aí quando a gente vai para um aspecto da Escritura, a gente leva a visão do todo. Mas os irmãos que estavam ali tinham a visão daquele momento, né? Então, a gente, até o capítulo 4, a gente percebe, né, primeiro a manifestação de João, né, dando testemunho da verdade, né, alguns discípulos se aproximando do Senhor, Jesus encontrando Nicodemos, encontros muitos individuais, né, encontros individuais, depois a mulher no poço, samaritana, o Senhor já trazendo uma revelação de quem ele era e de quem o Pai era, né, e capítulo 5 começa com a cura de um paralítico, e agora o Senhor começando a explicar a sua missão. Né? Então aqui de fato esse texto que nós estamos lendo, o Senhor de alguma forma está trazendo revelação àqueles que estão ali ao seu redor naquele momento, da missão dele e de quem ele era. Porque imaginem só, hoje, pelo Espírito, né, através da graça de Deus, nos foi revelado que Jesus Cristo é Deus.
Ele é o Filho de Deus, né? Então nós, aquilo que Paulo fala lá em Efésios, o mistério que estava oculto em Deus, que na plenitude dos tempos ele revelou, né? Então ele mostrou quem era o seu Filho, né? Ou seja, o Messias, o Yeshua HaMashiach, né? O resgatador, o redentor de Israel, era também o próprio Filho de Deus unigênito. Então nós temos essa compreensão por graça, porque o Espírito nos revelou. Mas esses irmãos aqui, eles estão começando a ouvir essas coisas. Imagina, estão, e parte são discípulos, e parte desse público são judeus resistentes, que estão resistindo a estas palavras que estão sendo ensinadas. Então a gente vê dois públicos aqui. A gente vê três públicos, né? A gente vê o povo muito neutro, mas sempre movimentado por uma cura, por um alimento. A gente vê os discípulos, né? Que são aqueles que dormem com o Senhor, comem com o Senhor, acordam com o Senhor, vivem com o Senhor, onde o Senhor revela o significado das parábolas, a sua intimidade, os seus segredos, mas que também passam os perrengues ali, né? Se a gente pode usar a palavra mais atual assim, com o Senhor. E tem aquele público, né? Muitos fariseus, saduceus e religiosos da época que estão resistindo a essas palavras, estão tentando buscar de alguma forma uma brecha para desacreditar o Senhor, envergonhar o Senhor, gerar uma cilada para que Jesus pudesse ficar preso naquela cilada. Então a gente percebe esses três públicos aqui diferentes, né? Ele começa no versículo 30, reforçando um pouco daquilo que a gente teve comunhão na semana passada, ele dizendo: eu nada posso fazer de mim mesmo, né? Então isso assim é algo muito interessante, né? Nesse aspecto da Trindade, né? E algo que deveria assim falar muito aos nossos corações, né? Porque assim, você imagina, a gente já compartilhou isso aqui, né? Como alguns irmãos não estavam, só para a gente ir, é sempre bom. Eu mesmo gosto muito de lembrar isso ao meu próprio coração. A gente sabe que Deus não é um nome, né? Deus é um título. Por isso que por isso que na época falavam Deus Merodach, né? O Deus Baal. Existiam os falsos deuses e existia o Deus vivo e verdadeiro. Mas Deus é um título. Deus não é um nome de Deus, né? Por mais que os judeus chamavam o Senhor o Pai de Iavé, que é Yud He Vav He, mas o nome de Deus mesmo, né? O nome de Deus do Pai, ninguém sabe, né? Ele era pronunciado uma única vez quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e aí ele pronunciava só naquele momento o nome de Deus, né? O nome de Deus, quando era escrito, né? Os escribas realizando as traduções, ele não era escrito totalmente. Ali mudava, quando escrevia o nome do Senhor, mudava a pena. Uma outra, tal era a reverência, né? Que solicitava o quarto mandamento, de não falarão o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o nome de Deus não era citado em vão, né? O nome mesmo. Lembrando, Deus é um título. Então quando a gente está orando a Deus, né? É claro que a gente faz isso não de uma forma tão consciente, né? Mas a gente está orando a três pessoas, mas a um só Deus, né? Então, mesmo que seja uma pessoa que você vê bem novinha, e tal, é engraçado como é que isso acontece, porque é o Espírito Santo que faz, né? Não é humano, né? Então a pessoa ora ao Pai, né? Ao Pai, ao Criador, em nome de Jesus Cristo, que é como foi nos ensinado, né? E quem nos ensina a orar é o Espírito Santo. Ele que coloca as palavras, aqueles gemidos inexprimíveis, ele que traduz. Quando você vê na oração de quarta-feira dos irmãos, né? Às vezes aí um irmão já orou, mas ele volta de novo, porque tem alguma coisa que o Senhor colocou no encargo dele, né? E aí alguma coisa que outro irmão ora, que não estava nem especificado ali no caderno, mas o Espírito Santo trouxe ao coração dele. Então você vê o Espírito Santo conduzindo o momento da intercessão, colocando mesmo as palavras assim, né? E nos ensinando de fato a orar ao Pai em nome de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote
o autor e consumador da nossa fé. Então é interessante a gente ver o Senhor declarar isso, paz, amado. Eu nada posso fazer de mim mesmo, né? Mesmo, a gente sabe que o Senhor era 100% homem e 100% Deus, né? Mas assim, a coisa que me chama a atenção é essa colocação, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas é o pai dependendo do filho, o filho dependendo do pai, essa relação entre eles, né, de interdependência, né, de que ninguém vai ao pai senão por meio do filho, mas também ninguém chega ao filho se o pai não enviar, e quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo, né? Quando o Senhor fala assim que eu nada posso fazer de mim mesmo, é uma coisa que mexe com a gente, porque às vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos, não é assim? A gente percebe Adão tentando fazer as coisas sozinho, a gente percebe os homens em Babel tentando fazer algo sozinhos, né? Sem Deus. E como Deus revela uma graça e uma glória em a gente depender uns dos outros, né? A gente vê muito essa palavra se repetindo na nova aliança, no corpo de Cristo, né? Orai o quê? Uns pelos outros, né, João? Carregai a cruz e o fardo uns dos outros. Confessar os nossos pecados uns aos outros, não é assim? Suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, não é? Dá essa ideia de sermos um, mas esse aspecto de sermos um, né, ele é um aspecto multiforme na sabedoria de Deus, né? Ele nessa relação que a gente vê dentro da própria Trindade, né? E essa glória que eles têm de ser um, como Jesus falou em João 17, é a mesma glória que ele quer manifestar na sua igreja, né? Uma glória de unidade, não uma unidade realizada pelo homem, né? Mas uma realidade de unidade que é fruto da obra da cruz, né? Uma realidade que nós já ganhamos de unidade no Espírito, né? Precisamos apenas nos apossar dela por meio de revelação e realidade espiritual, e outra que nós caminhamos diariamente na unidade da fé, né? Que o Senhor vamos caminhando junto e o Senhor vai trabalhando na nossa compreensão, no nosso entendimento, né? Mas nisso a gente vê como é importante a gente depender um dos outros, porque eu digo assim, confessando as minhas próprias fraquezas, minha própria debilidade, o que a gente pensa no momento de sufoco, né? Ah, pô, seu irmão não quer, cara, vamos, entendeu? Não é assim, pô, a gente está tentando lá insistir, caramba e tal, né? Às vezes a gente dá mais importância ao fim de um processo do que fazer junto as coisas naquele processo. Assim? E às vezes Deus quer que a gente faça as coisas juntos. É muito interessante, né? Poderia ser muito mais simples. Às vezes eu vejo algumas situações interessantes que Deus trabalha. Seria muito mais simples, às vezes, a gente contratar aqui um pintor, pagar aqui uns X reais, e o rapaz vem e pintar esse local aqui que manchou por causa da chuva. E às vezes a gente vem passar uma tarde e pintar esse local, né, tem um outro aspecto, e às vezes é interessante você ver Deus trabalhando nessas coisas muito mínimas, né? A gente cruzou lá o posto GNV, né, viu o Rafinha, estava outro irmão, paz e tal, às vezes uma troca, um abraço e tal, momento que a gente se vê, se abençoa, né, mutuamente. O Senhor está trabalhando naquela comunhão, né? Então assim, às vezes o Senhor cria situações para a gente estar junto, até para a gente resolver um problema junto, né, para a gente socorrer uma tragédia junto, como em alguns casos que os irmãos estão programando, lá de estar lá no Grajaú, de estar lá em Gramacho, também naquela comunidade que está bem necessitada e tal. E assim, como é importante, assim, porque essas duas coisas estão relacionadas. A unidade com o fato do testemunho de Cristo, que é o que a gente está lendo na última parte do capítulo 5. Né? Ele começou a falar que nada ele pode fazer sozinho, ele está incluindo o Pai e o Espírito Santo aqui, né? E ao mesmo tempo, conforme a gente for ler, a gente vai vendo esse testemunho do Senhor. Então são coisas que caminham junto. E ele esclarece mais na frente, já lá praticamente no 17, né? Quando ele diz que quando o mundo ver que nós, não só nós que estamos aqui, né?
mas nós, a totalidade dos irmãos, pelo menos, vamos botar assim nessa cidade, para delimitar uma geografia, quando nós formos um, então o mundo vai entender o quê? O motivo pelo qual ele veio. Então, olha só, a revelação da missão do Filho de Deus, ainda que haja um convencimento, e quem é o responsável por esse agir é o Espírito de Deus, há um testemunho que precisa ser levantado, e que também é o Espírito de Deus que está trabalhando na nossa vida, quebrantando o nosso coração, quebrando muralhas, quebrando algemas, quebrando situações que foram levantadas entre os irmãos ao longo dos anos e dos tempos, e também promovendo esse espírito de quebrantamento, de contrição, para que a gente perceba, ainda que mesmo que às vezes cansado, fatigado, com algumas frustrações, que nós dependemos uns dos outros. Né? Por mais que em algum momento a gente se separe na caminhada física, né? Mas a compreensão de que nós somos um e que não podemos caminhar um sem o outro é fundamental. Seja aqui, seja no Rio das Pedras, seja na Mananciais, seja na Buiúna, seja no Pau da Fome, seja na Taquara, seja nos entornos, seja naqueles que têm um nome, dos que não têm um nome, seja nos aspectos que ainda divergimos da unidade da fé, né? Mas a revelação do corpo de Cristo está acima dessas questões, né? O corpo do Senhor é o corpo dele. Quem é que pode dividir o corpo dele? Né? Então, assim, o Senhor tem trabalhado. O Senhor é aquele que é responsável por abrir o entendimento, por dar a visão, por trazer a compreensão, a revelação, por regar, por dar o crescimento, por trazer a maturidade. E por mais que a gente ache que há situações sempre que a gente fala assim, meu Deus, eu nunca vi tudo tão ruim, eu nunca vi isso, por mais que às vezes algumas situações ressaltem aos nossos olhos para que a gente de alguma forma tente fazer a gente desacreditar, uma coisa é certa no nosso coração: o Espírito do Senhor é o mesmo, ele está trabalhando na igreja do Senhor, a igreja de uma forma ampla, no corpo de Cristo, ele está trabalhando. Né? Nós estamos aqui numa congregação local, o corpo do Senhor é maior, a noiva de Cristo, né? O Senhor está trabalhando, é o Senhor que faz essa obra de limpeza, de purificação, de santificação, de regeneração, de amadurecimento, de discipulado. O Senhor está fazendo isso. A gente precisa lembrar que Ele é o quê? Ele é o dono da casa, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, né? Ainda que muitas vezes a gente passe por momentos difíceis, em que a gente não está ali encabeçado de fato, em que a gente ainda fica oscilante, que a gente ainda ouve os homens, em vez de dar primazia de ouvir a voz do Espírito Santo, né? Mas o Senhor está soberano sobre todas essas questões, governando no alto e sublime trono, né? E declarando que as suas ovelhas ouvem o quê? A sua voz, né? Então, assim, no versículo 30, me chama a atenção esse fato, né, do Senhor colocar: eu nada posso fazer de mim mesmo, né? E trazer essa reflexão ao nosso coração, né, que a gente também não faça nada por nós mesmos, que a gente não faça nada, por mais que pareça bom, que a gente sempre busque fazer algo com algum irmão, junto com alguns irmãos, sabe? Vai ser muito mais difícil do que fazer sozinho. Eu não vou ser hipócrita, essa realidade tem que estar clara, sabe? Mas no testemunho da unidade, no meio das dificuldades, o nome do Senhor é glorificado. Normalmente, quando alguém busca fazer uma questão em si, individual, o testemunho que ele vai dar é de si mesmo e da localidade dele. Assim, muito raro o irmão ter sim, sei que ele tem alcançado uma graça, um discernimento, mas é muito difícil. A gente percebe muitos irmãos que começaram trabalhos muito interessantes no Senhor e que depois de alguns anos perderam essa perspectiva de centralizar Cristo. Cristo é o centro, a sua pessoa e a sua obra. Falar de Cristo, ensinar Cristo, centralizar Cristo, né? Como é bom que a gente esteja caminhando junto, como é bom a gente ouvir uns aos outros, né? Normalmente, qual é a nossa... Aqui a gente tem liberdade, né? De ter essa liberdade, de ter essa comunhão, né?
Mas vamos ser sinceros, qual é a nossa preocupação humana, natural do homem? É alguma pessoa perguntar e a gente não ter resposta para ele? Porque a gente gosta de ter resposta para tudo, né? Mas Deus não quer que a gente tenha resposta para tudo. Às vezes é numa pergunta que não tem resposta que Deus vai nos conduzir, né, a ter experiências, a buscar, a criar relacionamentos, a falar, bom, aquele negócio você não sabe, depois de 3 meses, situações que Deus vai criar. Às vezes a gente quer buscar uma obra perfeita no homem, todo mundo certinho, todo mundo igual, todo mundo falando a mesma coisa, todo mundo igual um purê de batata. Não. Você imagina, você já viu algum irmão igual ao outro? Nem um irmão gêmeo. Se Deus fez assim na sua criação, imagina na geração de filhos espirituais. Nenhum é igual. Nenhum tem um temperamento igual. Nenhum tem a forma de se expressar igual. Né? Os dons que ele distribuiu são segundo, né, o seu querer, o seu desígnio, o seu propósito. Né? Então, assim, o Senhor está buscando de alguma forma falar aos nossos corações para a gente aprender a ter comunhão na diversidade. Entendeu? Então a gente vai sentar com o irmão que jura de pé junto que ele não vai passar a tribulação aqui, porque ele vai ser arrebatado antes. Né? Então, o irmão sentado do outro lado que crê que a gente vai passar esse momento aqui, o Senhor vai, né, vai nos guardar nesse momento que estamos passando aqui. Mas será que a gente precisa fazer parte de um grupo ou de outro? Ou será que, na verdade, temos o mesmo Espírito, o mesmo Pai, a mesma fé, o mesmo batismo, como dizem as Escrituras, e nós estamos caminhando tendo o mesmo Cristo? Né? Então, assim, acho que quando ninguém se coloca como o dono da verdade, porque a verdade não tem um dono, ela é uma pessoa, né? Ela é o próprio Cristo, e à medida que cada irmão vai caminhando com o Senhor vai acrescentando, o Senhor vai nos cortando ali, aparando nossas arestas daqui e dali, né? Então, assim, eu acho que fica muito, muito claro nesse versículo, assim, essa necessidade da gente depender do outro, né? E de a gente perceber que só o testemunho do outro tem validade a nosso respeito, mas o nosso não tem, né? Como é que a gente pode testemunhar de nós mesmos? Né? Isso que o Senhor estava falando aqui, né? No caso do Senhor, ele não aceitava nem o testemunho de homens. O testemunho dele era do Pai. Ó, eis o meu filho amado, em quem minha alma tem todo o prazer. Ó, eis o meu filho, a ele eu vi. Também no Monte da Transfiguração. Então o testemunho era um testemunho celestial, era do próprio Pai. Tinha o testemunho também de João Batista, né? Mas no caso do Senhor tinha um testemunho também da voz, do próprio Pai, do próprio Espírito testificando. Então, assim, isso é uma coisa também que nos ajuda, né? Quer dizer, quem vai ver como eu sou? É o irmão, não sou eu. Se eu vou partir para discutir com o João, qualquer coisa que a gente de repente vai sair aqui na discussão, no braço, vamos colocar dessa forma, calorosa e tal, o que acontece? Eu normalmente venho com a minha verdade, o João vem com a dele, a gente fica, né, debatendo, né? E o João tem uma visão a meu respeito, tanto de virtudes como de falhas, que ele já caminha um tempo comigo. Eu também vejo virtudes no João, vejo falhas nele, né? Então, olha essa coisa interessante, quando a Escritura manda a gente considerar o nosso irmão maior do que nós, é porque o que o irmão vai falar a meu respeito tem mais validade do que eu acho de mim mesmo. Eu vou parar e ouvir o João. O João, de repente, vai falar, pô, Rafa, nisso aqui, pô, benção e tal, pô, mas nisso aqui, às vezes, nessas situações, cara, tu empaca nisso aqui e tal, né? E a gente vai ter essa liberdade, mas normalmente a gente não quer muito isso, vocês não concordam? A gente tem uma visão da gente, quem sabe de Deus é a gente, Deus é que sabe como é que eu sou, a gente não quer mais ouvir ninguém, não sei que seja algum mistério que seja bom para a nossa vida, né? E ao mesmo tempo, como é que fica o testemunho? Como é que fica a unidade? Como o Deva estava falando ali de ontem à noite, né, Deva? Que eles experimentaram ali, e aquele testemunho de unidade, o Senhor fala que onde os irmãos vivem junto em união, ele decreta o quê? A bênção e a vida. Então a vida do Senhor, a vida do Cristo manifesta. Há um testemunho da vida do Senhor, há um quebrantamento. Então crianças e adultos, lá como você contou, chorando e tal, há uma manifestação de vida. Onde há quebrantamento, onde todo mundo coloca a boca no pó, onde ninguém se acha melhor que ninguém, onde a gente chega à conclusão que todos nós estamos caminhando, mas quem pode dizer em sem consciência que está na frente de alguém?
Quem pode dizer que tem mais revelação do que o outro? Né? Essas coisas no início da caminhada pode ficar, mas depois que a gente vai caminhando, como isso vai ter espaço? Não tem espaço, porque a revelação é uma. É do Senhor, é do corpo dele. Então ele fragmenta, um irmão traz um salmo, outro hino, outro cântico, outro intercede, outro vem com um testemunho, como a irmã contou na outra segunda-feira. Então quer dizer, quando a gente permite que o Espírito de Deus se manifeste através da vida dos irmãos, né, que haja realmente uma liberdade para isso, e cada um com a sua responsabilidade, porque tudo que a gente fala a gente presta conta, né? Olha como é que é muito mais enriquecedor. O irmão lembra da segunda-feira passada? Cada irmão foi colocando uma situação, como Deus estava tratando e tudo, e como aquilo foi enriquecedor, não foi? A gente foi ouvindo os irmãos e tal, e puxa vida, aquilo foi trazendo o testemunho, o aspecto onde cada um está vivendo, aquilo a gente foi, cada um vendo, puxando para a sua vida e tal, e aquilo veio trazendo um enriquecimento real do Senhor, né? Então é muito importante a gente ter isso na nossa cabeça, né? Na antiga aliança a gente tinha muito esse aspecto, um para todos. Era Moisés, era Gideão, era um para todos. Hoje a gente tem o corpo, a gente tem os irmãos, entendeu? Pode ter um irmão ministrando louvores. Quando o Rafinha pega, fala, mas o corpo está louvando, né? Pode ter um irmão lendo a passagem bíblica e falando, mas o corpo está tendo comunhão, está refletindo, está colocando o aspecto do que Cristo já acrescentou como realidade daquela vida. E isso é uma glória, mas Satanás sabe disso. Então, onde ele vai trabalhar de forma veemente? Na divisão. Vai ser uma coisa assim, fácil você olhar para alguém e ver os defeitos da pessoa. Sem ter nenhum dom de revelação. É uma coisa que ele faz questão de mostrar. A gente já tem, a inclinação da nossa carne já é assim por causa da queda, né? Então, de ressaltar, para quê? Para que a gente se individualize, para que a gente quase que busque a Deus sozinho, né? A gente fique numa relação individual nossa com Deus, né? Para que a gente não se ajunte. Claro que o nosso relacionamento com o Senhor a gente sabe do relacionamento individual que a gente tem que ter com o Senhor, mas ele sabe a responsabilidade que a gente tem que ter também como corpo, quando a gente se ajunta, quando nós estamos juntos, né? De falar, de ouvir, de ter comunhão, né? Então, esses próximos 4 versículos, para mim, eles falam muito nessa questão da gente ouvir o testemunho do outro. O testemunho é sempre do outro, né? Então, o Vitor orou pelo Rafinha, a Rafinha foi curado. O testemunho é do Rafinha. É o Rafinha que vai falar assim, Senhor, vou contar esse testemunho para exaltar o teu nome. O Senhor operou, o Senhor sabe da minha condição e tal. Mas não cabe o Vitor dar esse testemunho. Não, porque eu orei e aí o Senhor me usou e curou. Não. Concorda, irmãos? Não cabe. Mas a gente acaba fazendo isso, tudo bem. É um processo de ensino. A gente está aprendendo. A gente não está querendo colocar nenhum peso sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos. É um processo de ensino. Mas a gente vai aprendendo para quê? Para praticar e fazer certo. Então vai caber o Rafinha glorificar o nome do Senhor. Ao Vitor vai caber esquecer isso que Deus fez por meio dele. Foi Deus que fluiu e operou numa palavra de sabedoria, de aconselhamento, ou o Senhor usou numa situação específica de um dom de cura e tudo, né? E o que a gente evita com isso? A gente evita exatamente a divisão, a facção, que tem permeado o corpo, que tem sido um inimigo grande na vida dos irmãos. Não é assim? Aí Deus começa a usar estou dando exemplo do Vitor porque eu tenho intimidade com ele. Deus começa a usar o Vitor, daqui a pouco o Vitor se sente tão especial que ele vai ali e abre a igreja da cura. É o que acontece. E aí num lugar onde só prega a cura. Entendeu? E não estou nem falando que o dom que o Vitor não tem não seja do Senhor. Não estou falando que aquela cura que aquele irmão recebeu não seja do Senhor. Estou dando esse exemplo específico, tá? Porque eu o conheço, né? Mas o que nós estamos falando é do propósito eterno de Deus. E aí talvez, por uma incompreensão do eterno propósito de Deus, é como você cortasse um dedo e tirasse ele para fora do corpo. Porque o que vai acontecer? Se ele vai para um lugar, ele vai ensinar as pessoas o quê? Isso. A centralidade vai ser o quê?
a cura. Ele vai ensinar as pessoas a fazer o quê? Ou a curar ou a buscar cura. Então o que está acontecendo naquela localidade? As pessoas vão morrer espiritualmente. Por quê? Quem vai discipular? Quem vai ensinar? Quem vai evangelizar? Quem vai interceder? Quem vai socorrer? Então a tendência, por isso que isso é uma coisa que está na nossa carne, é o quê? Ah, se eu gosto de palavra, vamos me juntar com os irmãos que gostam de palavra. Se o teu irmão gosta de louvor, ele vai se juntar com o lugar. Aí você chega num lugar só louvor, chega num lugar só palavra. Quem está interessado nisso? Vamos ser sinceros. O homem e o diabo, corre. Que está interessado. Por quê? Para que fique incompleto. Né? Para que fique um testemunho completo, não de uma pessoa, mas de um. Como eu cortasse a minha orelha e botasse aqui tudo separadinho. Né? Mas não tem um testemunho de um corpo. Né? Então a importância da gente permitir que o Senhor nos discipule, nos ensine, nos ministre. Né? Mais tarde vocês vão estar aí frutificando no Senhor, vão estar caminhando, Deus vai estar conduzindo os irmãos, onde o Senhor designar. E essa importância da gente ter a paciência, da gente entender o outro. Né? Ele falou, aquele irmão só... assim mesmo, entendeu? O Senhor vai trabalhar, vai tratar, entendeu? Vai tratar com a gente também, entendeu? A nossa tendência é tudo que não ir dando certo, a gente vai passando a tesoura até que fique só o que a gente acha que dá certo, né? Mas o dono da obra é o Senhor, né? Então assim, que a gente reflita nessa interdependência, né? Se o Senhor dá testemunho disso dentro da Trindade, que a gente possa dar testemunho dentro do corpo a respeito disso, né? E dessas situações mais práticas, até de levar em consideração o que o irmão está falando diante do Senhor, é claro, não qualquer coisa que estejam falando, mas diante do Senhor, a respeito da gente, né? Isso vai gerar, com certeza o Senhor gera um crescimento no nosso meio, né? Então ele diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Né? Então, como eu falei, o Senhor está falando aqui, tem 3 públicos diferentes. Né? Tem aqueles que ele vai confirmar em João 17, que ele ensinou tudo do Pai, que são os discípulos. Tem o povo, que conhece aquele testemunho do Senhor, ligado mais ao socorro, à multiplicação e à cura, né? Mas que não cresceu a ponto de conhecer o Pai, como os discípulos, e ao terceiro público, né, dos religiosos, como a gente citou, grande parte de fariseus e dos seus, que estão negando aquelas palavras e negando o testemunho do Filho e do Pai. Né? Então, assim, o que ele está falando aqui? Que ele é o Filho. Quem ouviu a voz do Pai e viu a forma do Pai é só ele. Ninguém viu o Pai. Paulo diz a Timóteo que o Pai habita em luzes inacessíveis. Ninguém viu o Pai. Ah, mas tem o texto que eu li no Antigo Testamento. Não, viu a glória do Pai. Moisés, né? Algumas traduções diz as costas, outra diz toda a sua bondade, mas não viu o Pai. Na sua forma e a sua voz, o privilégio é do Filho. Olha que coisa tremenda. O privilégio é do Filho de Deus. Pode ouvir sim a voz como veio do céu, tanto no batismo como no Monte da Transfiguração. Né? Mas ouvida a sua voz mais tarde, no próximo versículo a gente vai ver no sentido da palavra permanente, só o Filho. E olha que obra tremenda do Filho de Deus. Ele veio nos revelar. Ele veio nos revelar o Pai. A palavra, ele estava no seio do Pai. Ele e o Pai são um. Ele veio revelar quem é o Pai. Não só aqueles que os judeus conheciam como Yahvé, o Criador, o Todo-Poderoso, Jeová Nissi, Jeová Rafá, né? Não só nesses aspectos que Israel conheceu, mas agora revelar que esse Pai tem uma paternidade, que ele é Pai, ele tem um filho, e vai revelar o coração desse Deus. E diversas parábolas que o Senhor compartilha com seus discípulos, né?
Muitas vezes a gente está olhando ali só o nosso lado, como o filho pródigo, mas tem o outro lado da parábola que está revelando quem? O pai. O coração do pai. Como o pai age. Como o pai trata. O que o pai faz, o que o pai não faz. Então o Senhor está revelando. Ele tem essa autoridade para revelar? Tem. Porque Ele é o único que conhece a sua forma e tem ouvido a sua voz. Privilégio total do Filho de Deus com F maiúsculo. Né? E Ele tem dado e quer dar esse privilégio à sua igreja. À medida que a sua palavra, Ele é a própria palavra encarnada do Pai, Ele é o verbo vivo, e essa palavra vai encarnando também na noiva, na sua igreja, como realidade espiritual, como compreensão de quem é o Pai, quem é o Filho. O que João falou na sua primeira carta, né? Primeira carta de João, capítulo 1, ele diz o quê? Nós temos comunhão com o Pai e com o Filho. É com eles que nós temos comunhão. Nós falamos essas coisas para que a alegria de vocês seja plena, seja completa. A nossa comunhão não é com homens, não é com fulano, não é com cicrano, não é com esse grupo fariseu, seduceu, ou esse grupo religioso, ou esse grupo denominacional, não. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Nós somos um, temos revelado isso para que vocês possam ter comunhão com eles também. Então você vê que não há nenhum intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Paulo também reforça isso a Timóteo, quando escreve uma carta para ele. Né? Então esse intermediador, Jesus Cristo. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. Quem é o nosso intercessor? Então, nisso a gente precisa centralizar Cristo. Honrar Cristo nos seus ofícios, na sua missão, na sua obra. Honrar o seu sacrifício. Honrar a sua morte. Honrar aquilo que Ele fez por nós. Honrar o amor que Ele demonstrou e que Ele demonstra pela nossa vida. Olha só o papel importante do corpo de Cristo, da igreja. Nós vamos estar fazendo o quê? Quando agirmos dessa forma, vamos estar dando testemunho do noivo. Vamos estar testemunhando a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não vamos estar testemunhando a respeito de nós mesmos, ou testemunhando a respeito da igreja, ou testemunhando a respeito, né, de algum outro aspecto. Né? Então, o testemunho do Filho vem pelo Pai. O Pai está dando testemunho do Filho. Né? Por sua vez, o mistério do Filho é a igreja. Ele edificou a sua igreja. Ele falou, eu edificarei. E Ele edificou. O templo foi destruído e Ele construiu um. Que a gente já leu algumas vezes em Efésios, um templo espiritual. Um templo formado de pedras, onde nós somos essas pedras vivas. Estamos sendo edificadas, né, para a construção desse templo, para a habitação de Deus no Espírito. Então olha só a realidade que o Senhor deseja nos trazer, nos conduzir. Dessa compreensão. Os tempos se tornam escuros à medida que nós tentamos dar testemunho de algo que não seja Cristo. Mas quando nós damos testemunho de Cristo, olha só, você bota sobre o velador no lugar mais alto, o que acontece? Ilumina toda a casa. E era o que estava acontecendo no primeiro século. Era incessantemente ensinado, pregado e anunciado Jesus Cristo. Né? Era apresentado Jesus Cristo. Né? Então olha só, ele fala para esse público, para o terceiro público, né? Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem Ele enviou. Olha que coisa interessante. Então só tem a palavra de forma permanente aquele que crê naquele que o enviou. Olha que coisa interessante. Então, fora essa conexão, fora essa condição colocada, alguém pode mastigar esse livro de Gênesis e Apocalipse, que as palavras vão ser extremamente mortas. Né? Mas nessa condição que ele coloca, olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Os caras buscavam a Escritura porque eles tinham a ideia de que a Escritura de alguma forma ia apontar para a vida eterna. E qual é todo o conflito do homem no final? Você pode ver ganância, luta, briga, mas no final, nos últimos segundos de vida, João, se a gente programar algumas visitas aqui para a gente fazer,
né, na UTI, no CTI, quando você estiver lá beirando as pessoas nos últimos minutos de vida, o que você acha que essa pessoa vai querer? Vida. Mais vida. O cara pode ser milionário, bilionário, dono da maior empresa, ter tudo ou não ter nada. No final existe uma coisa que está contando, igual um relógio, que está terminando naqueles momentos, quando você está presenciando a partida de alguém. O que aquela pessoa vai querer? Vida. E só há um autor que pode dar vida e vida eterna. Essa autoridade foi dada, como a gente leu na segunda parte do capítulo 5 do Evangelho de João, ao Filho de Deus. Quem tem um filho, tem a vida. Então, na verdade, os homens não sabem o que eles precisam. Eles não sabem a necessidade real deles. Muito do nosso testemunho, então, está ligado a quê? Não a fazer alguma coisa, não é vir para o cara ver alguma coisa assim que, impacte ele, não. Mas é que de uma forma que as palavras que saem dos nossos lábios, com a operação do Espírito Santo, revele àquele homem a real necessidade dele, que é de vida, e que ele possa, naquele momento, contemplar um único que tem vida para dar vida a ele, que é Jesus Cristo de Nazaré. E ele venha crer não só no Cristo, no ungido de Deus, mas naquele que o enviou. E a palavra agora passa a ser permanente naquele que crê. Olha que obra. Olha que aspecto da obra do Senhor que às vezes se perde no dia a dia corrido, né, da nossa vida ou da localidade. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Isso também é uma realidade, né? Agora ele está falando por um aspecto aqui, para um público, né? Para aqueles que resistem à palavra. Ele diz assim: eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Pode, então, um grupo de pessoas que dizem que são de Deus não ter o amor de Deus? Pode. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me receberam, ou não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Ele estava falando aqui para um grupo, né, de judeus, né? Voltando lá ao capítulo 1, né, eu vim para os que eram meus, mas eles não me receberam. Porém, todos aqueles que me receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Nesse aspecto aqui, é uma coisa que pesou sobre Israel, né? Porque você vê que o Messias veio e eles não receberam. Mas o Messias não veio no seu nome. Ele veio no nome do seu Pai. Mas Jesus diz que vai vir, né? Se alguém viesse em seu próprio nome, e muitos vieram, né? Mas não no aspecto só temporal, mas até no aspecto do anticristo. O anticristo veio o quê? No próprio nome dele. E os judeus vão recebê-lo. Os judeus vão, no primeiro momento, acreditar que o anticristo é Cristo. Até, como diz no livro de Daniel, a metade dos 7 anos. Então, olha só que interessante, né? Como podeis crer, vós os que aceitai glória uns dos outros? Né? Então, assim, aqui o Senhor fala algo para os fariseus, né, para que eles estavam resistindo da sua palavra, mas que, assim, pelo menos, irmão, fala muito forte ao meu coração, assim, realmente, quando a gente ainda, quer dizer, eu acho que ainda não, porque sempre tem um pouco, mas quanto mais a gente tem uma tendência a aceitar a glória das pessoas por qualquer coisa que a gente tenha feito, né, pelo que o Senhor está deixando a entender aqui, a gente não está procurando a glória de Deus. E aí a gente não vai encontrar. Aí voltando a esse contexto da unidade, né?
se eu não me dobro, se eu não ouço o irmão, se eu não caminho junto, a não ser que haja uma direção específica do Senhor, mas assim, de uma forma geral que a gente está falando, ampla, né? Não de direções específicas, mas se eu não caminho, se eu acho que eu tenho minha própria verdade, eu vou caminhar ali, né? E aceito glória de outras pessoas, o Senhor está deixando claro aqui é que o modo como eu estou caminhando, eu não estou buscando a glória de Deus. Não há como eu buscar a glória de Deus nessa condição. Não vou encontrar a glória de Deus. E não encontrando a glória de Deus é que ele falou, como nós vamos crer. Olha só quantas coisas estão envolvidas. Olha no aspecto da realidade de hoje, quantas coisas... Percebe uma bolinha de neve no alto do monte, conforme ela vai descendo, como é que ela chega lá embaixo? Uma bola gigante, né, João? Porque são vários aspectos. Então, são situações simples. Então, não tem como eu honrar o Senhor. Se eu não amo o irmão que eu vejo, o que diz 1 João? Eu sou mentiroso, não tem como eu dizer que amo um Deus que eu não vejo. Se eu não sou grato ao meu pai e minha mãe, que me geraram, se eu não consigo ser grato ao meu pai, independente das dificuldades que meu pai tem, se meu pai e minha mãe não consigo ser grato a eles que eu vejo, como eu vou ser grato a Deus que eu não vejo? Entendeu? Ainda é um aspecto de hipocrisia na minha vida que o Senhor vai ter que trabalhar. Eu posso até sentir, ter um sentimento, Deus é bom, te agradeço, mas é só um sentimento. Como realidade espiritual, essa gratidão só vai ser real espiritual, porque o amor humano é uma coisa, o amor de Deus é outra. Eu te amo. O amor é outro. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo espera. Esse é o amor, uma realidade espiritual. Outra coisa é um sentimento de uma novela, de um filme hollywoodiano. Isso não é amor. Amor é isso aqui. Outra coisa é gratidão, obrigado. Outra coisa é a gratidão espiritual. Essa gratidão verdadeira, ela só é verdadeira no mundo espiritual quando ela é verdadeira em cima de quem eu vejo, principalmente daqueles que me geraram, imagina, né? Então o Senhor usa esses aspectos até para nos revelar o que a gente tem como realidade espiritual e o que a gente ainda não tem como realidade espiritual, para a gente não ficar em cima de sentimento, para que a gente fique em cima de realidade espiritual. Por isso que muitos irmãos se enrolam nesse ponto aqui. Não é que eu não consigo perdoar, não, porque você está em cima de sentimento. Quando você fica em cima de sentimento, é o amor hollywoodiano, é gratidão de gente boa. Não. O perdão é uma decisão. Eu vou decidir. É como se tivesse uma dívida aqui. Como é que é a dívida do banco? Você pega a dívida do banco, você assina ou você rasga, aquela dívida acabou. Você é chateado ou não, não querendo abrir mão daquilo não. Se você rasgou, pô. Tá rasgado, a dívida acabou. Isso é um dever, né? Aí você traz um outro aspecto ainda do dever, porque eu demorando a rasgar isso, e alguém que tinha um livro de dívida aqui atrás de mim, como diz a parábola, ele rasgou, não era nem para eu ficar pensando muito na hora de rasgar o meu irmão. Aí é a nossa dificuldade, né, do dia a dia, nossa limitação, nossa justiça própria, que Deus está tratando, né? Mas deveria ser uma alegria, na verdade, mais do que um dever, seria assim, pô, vou rasgar, porque, cara, aqui, ó, tinha muita coisa, o Senhor rasgou, eu não tinha direito à vida eterna, eu não tinha direito à regeneração, ao sangue do Cordeiro, a vestes novas, a paz, a alegria, a bodas do Cordeiro, não tinha direito a nada e tudo foi me dado. Está aqui, pastor, ó, está rasgado, segue em paz, que o Senhor te abençoe. O sentimento é uma outra coisa. Primeiro vem a atitude, depois vem o quê? O sentimento. Aí Deus vai trabalhar e tal, e aí aquilo vai, aquelas coisas aqui da terra vão sendo trabalhadas, né? Então, assim, eu achei importante assim, pontuar essas questões para a gente trabalhar sempre em cima da realidade espiritual e nunca do sentimento. Tem que ficar em cima daquilo que é real no mundo espiritual, no evangelho do reino de Deus, não do que é terreno, né? Paulo falou assim, ó, não ando mais segundo a carne, agora ando segundo a esse homem interior, a esse homem regenerado, a uma realidade espiritual. Por isso que ele fala o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse século. Não está falando só de erro, de não sei o quê, de pecado de festa, não. Está falando de mentalidade mesmo, de sentimento, de
todos os aspectos, né, do ser humano como um todo, a sua vontade, os seus pensamentos e o seu psique. Né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus está nos chamando agora para andar em realidade espiritual e não em cima de sentimento. Né? Na realidade espiritual, vai abranger esses aspectos que a gente está tendo comunhão. Considerar o irmão maior do que eu. Não é nem igual. O princípio bíblico é considerar o irmão maior do que eu. Ouvir o que o irmão pensa. Você imagina quando o irmão começa a falar e a gente não consegue ouvir nem até o final, imagina o grau da nossa maturidade. Quando a gente já está seco para falar, que o irmão não está entendendo, não é isso. O cara, o cara está errado. Está errado, cara, Tá bom, fala aí. Tá. O que significa essa atitude que eu estou tendo agora, Rafael? Meu irmão, falta muito, falta pra caralho. Entendeu? Falta muito espírito de quebrantamento na minha vida, de contrição. Falta muito entender que o testemunho do silêncio fala muito mais alto do que qualquer conjunto e jogo de palavras. Falta realmente perceber que pode ser dado um testemunho real da vida de Deus de uma outra maneira. E o nosso mestre nos ensinou a não nos defender, mas ir para a cruz. Foi isso que ele nos ensinou. Ele se defendeu, mas ele foi para a cruz. O que o Espírito Santo tenta nos ensinar na vida diária? Não se defenda, vai para a cruz. Mas é injusto. Caraca, isso, cara. Putz, cara. Isso não desce na minha garganta, não, cara. Isso aí. Eu não falei isso, foi outra pessoa que falou, a gente entendeu dessa forma e tal. O Senhor fala pra gente, vai lá pra cruz nesse aspecto, morre nesse aspecto. Por isso que a gente tem que entender que a cruz, o aspecto do tratado da cruz, ele é muito individual. Um cara que é muito sanguíneo como Pedro, Deus trata como? Mandando ficar em silêncio. Mas para uma pessoa que gosta de sentar lá na última cadeira e não fala nada, a cruz para ela é Deus expor ela. Vem para cá, fala. Eu faço de tudo, né? Seja qualquer coisa, né? A gente trabalhou muitos anos com obra lá, depois que o serviço de obra terminou, era muito comum a gente ouvir essa frase, irmão, eu faço de tudo, meu irmão. Eu faço qualquer trabalho, se você me pedir. Eu ia ficar aqui de porteiro, aqui eu fico amarradão, mas na obra eu não vou trabalhar mais não. Qual é a cruz para esse irmão? Voltar para a obra, pô. Não tenha dúvida, gente, é claro que o Espírito Santo vai conduzir. Vai abrir 10 portas de emprego para ele na obra, pô. Para mim. Por quê, irmãos? Porque o que o Senhor precisa tratar. Como é que você vai trazer? Você vai ter vontade, parceiro. E a minha cruz veio para destruir toda a vontade. O meu filho veio nem para fazer a vontade dele, mas a minha. Como é que você está aí e quer fazer a tua, pô? Não tem como. Aí o que é melhor a gente fazer? Em vez da gente falar assim, Senhor, eu aguento tudo menos obra, eu falar assim, Senhor, me dá um tempo, eu vou me dobrar. O Senhor vai me ganhar, eu vou me dobrar, Senhor. Me dá um tempo, o Senhor vai me ganhar nesse aspecto. Eu não quero ter essa vontade dentro de mim. Eu não quero ter coisas que eu diga nunca, sabe? Eu não quero determinar essas coisas. Tá muito... O Senhor é meu Pai, o Senhor sabe a dificuldade interior de conflito que eu tenho em relação a isso. Eu sei que o Senhor pode me ganhar nisso. O Senhor vai me ganhar nisso e vai me tornar livre para que abra uma porta de obra ou não. Até porque normalmente quando a gente é tratado assim, eu falo, agora já para não. Agora não vai, agora não, você já está livre, abre a porta. Né? Então é um aspecto de ensino, de crescimento, de tratamento. Né? Isso, todos os aspectos, familiares, profissionais, tudo, né? Envolve tudo, relacionais, né? E isso é um processo importante da nossa vida e da vida comum da igreja, sabe? A gente entender a obra do Senhor, né? Na vida da igreja, entender a obra do Senhor na nossa vida individual, na vida cristã individual, simples do dia a dia. E buscar compreender espiritualmente o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Aonde o Senhor deseja, ou seja, essas coisas que impregnaram a nossa mente disso, vitória, aquilo tal, vai ficando para trás
E o Senhor vai mostrando o que Ele quer avançar, onde Ele está nos amadurecendo, o que Ele deseja nos libertar. Porque a gente tenha, às vezes, irmão, é aquilo. É uma loucura caminhar em direção à cruz. Até o próprio Filho de Deus, diante desse trajeto, dessa caminhada, falou: se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, nenhum cristão, nenhum servo de Deus vai à cruz sozinho. Pela fé, Ele já nos incluiu lá quando estava morto. Existe um tratar diário, negar a si mesmo, não é só para seguir Ele. Mas a gente não consegue fazer isso na nossa força. A gente não consegue. Hoje eu vou fazer isso. Não, não dá. Agora, daqui para frente eu vou fazer isso. Não é assim que funciona. É um caminhar junto com Ele, um caminhar nele. Ele precisa ter a compreensão. É só na hora que pintar o quadro, que pintar o contexto hoje, como a gente estava orando aqui a respeito de alguns irmãos, pedindo ajuda, pedindo socorro, quando o quadro montar, quando a situação montar, a gente não olha e veja o diabo assim, ou as situações, não. A gente olha o quadro e veja o Senhor, e aí? O Senhor tem uma missão. Acho que foi o Vitor que estava orando. O Senhor estava orando através do Vitor nesse sentido. Que é de nos tratar e nos tornar parecido com o Senhor. O que o Senhor vai usar para chegar nesse fim, as ferramentas que o Senhor vai usar, o Senhor sabe. Então a gente fica assim, é a graça do Senhor, é o Senhor que vai nos ajudando a caminhar nessa direção. A gente sai um pouquinho assim, mas só os últimos 2 versículos diz assim: porque se de fato vocês crescem em Moisés, também vocês creriam em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Olha só que coisa interessante. Assim, vocês estão falando que creram em Moisés. Só que se vocês tivessem crido de fato no Pentateuco, vocês estavam crendo em mim. Então vocês não creem. Não como esse público, que negava a obra, mas se a gente tentar pegar um pouco, dentro de nós é sempre um pequeno fariseu lá, um pequeno aspecto desse que precisa ser tratado, não como essência, mas como natureza, que nós carregamos, às vezes a gente diz que crê na palavra do Senhor, mas se a gente cresce, a gente vai dizer sim para Ele. Não é assim que acontece? E às vezes a gente diz o que para Ele? Não. Mas fica uma coisa incoerente na nossa vida. A gente diz que não para Ele nesse aspecto, mas a gente diz que o quê? Que crê. Isso aconteceu com Pedro, aconteceu com os discípulos. Então isso também vem com ensino para a nossa vida prática. A gente vê, poxa, eu não creio nisso. Então. Caramba, eu jurava que cria nisso. Eu tinha informação disso, mas eu não cria nisso. Porque o crer vai passar por um processo de agir da cruz. E quando eu stop nesse processo, ao mesmo tempo eu estou dizendo aqui desse lado que eu não creio. Então nós podemos sim falar que nós confiamos em Deus, que nós cremos em Deus, que Deus é para nós, só que tudo isso que nós falarmos vai ser colocado em xeque em algum momento. E isso pode ser uma realidade se eu confirmar que isso é uma realidade, ou isso pode vir para nós como isso ainda não é uma realidade. O que a gente deve fazer? Se desesperar, se frustrar, ficar depressivo, achar que isso então não é verdade? Não, nada disso. A gente deve crer que isso é verdade. Ainda não é verdade no Rafael, mas isso é verdade. Deus é socorro bem presente no dia da angústia e no dia da tribulação. Se eu fico desesperado nesse momento, desesperadão mesmo, não é preocupado, que é normal da natureza humana, aquilo continua sendo verdade. Não é verdade em mim, mas é verdade. E a obra do Espírito Santo é fazer o quê? Tornar essa verdade uma realidade em cada um de nós. Então o Senhor vai continuar nos conduzindo em adversidades, em tribulações, Se porém não credes nos Escritos, se não crê na palavra,
né, naquilo que estava escrito, ele diz assim, como vocês vão crer naquilo que eu estou falando agora com vocês, né? Eu acho isso um aspecto assim, irmãos, que a gente, não agora, né, a gente passa um dia luta, cansado e mil coisas às vezes na cabeça, mas que a gente considere essas coisas diante do Senhor ao longo da nossa semana, que a gente considere essas coisas no Senhor quando nós sairmos daqui, que a gente reflita um pouco nesses aspectos, né? O quanto nós queremos saber aquilo que é verdadeiro de Deus dentro de nós. Às vezes a gente não quer nem saber. Às vezes a gente já, né, João, assim, eu sou um bom cristão, tudo, não quer saber o que é verdadeiro, não. Vai que, sei lá, né, 80% não é, né? É algum aspecto, entendeu? Isso é mostrado como? Na vida prática. Isso é que é lindo em Deus, entendeu? Ele é aquele pai que vai cercando, aquele filho que está com a boca cheia de chocolate, e ele abre a geladeira e pergunta assim, quem comeu o chocolate? O filho fala assim, não fui eu. E ele conta toda uma história, cerca, vai toda, porque na verdade, você acha que ele está interessado em saber a verdade? Ele já sabe. Ele está interessado em que o filho perceba o engano que ele está. Então é assim que Deus trabalha na nossa vida. Você acha que Deus não sabe alguma coisa a nosso respeito? Que seja verdadeira ou falsa? De forma alguma. Mas o que Deus deseja nos revelar? O grau de engano que nós vivemos. Porque só é possível dar um passo, eu, Rafael, se eu souber o grau de engano que eu vivo. Se eu não souber o grau de engano que eu vivo, eu vou para onde? Se eu achar que tudo que eu penso é verdade, vou caminhar para que direção, João? Eu acho que eu creio em Deus, já botei na minha cabeça que eu creio. O que Deus vai fazer? Vai colocar uma circunstância que eu vou subir naquela parede 30 vezes, parceiro. Eu vou perceber que por mais que eu seja do Senhor, esse aspecto ainda não se tornou uma realidade na minha vida. Impressionante esse cuidado que Deus tem. É que essa... Esse cuidado que Deus tem e dá o tempo que Ele dá para a gente entender isso, né, cara? Ele não fala, ele deixa dar um tempo, que é circunstância de fazer você ver aquilo em você. Ele não te julga, ele não... Ele te revela, né? Lembra de Adão? Ele já não sabia? Adão, onde você está? Ele queria saber onde Adão estava, ou ele queria que Adão tivesse a consciência que ele estava num lugar diferente do que ele estava todos os outros dias? Ele assim, mudei de lugar. Porque todo dia que ele vinha tarde, ele não estava ali. Agora ele estava em outro lugar. Então, assim, isso que você falou é o amor de Deus. Ele não julga. Ele falou aqui nesse versículo que a gente leu, quem vai julgar sou eu? É Moisés. Ele falou que são as palavras de Moisés. Não sou eu que vou julgar vocês. É os próprios escritos que vocês estão citando. Então ele não, olha que coisa linda, ele não julga, ele não ataca, mas ele constrói todo um cenário igual um pai, cara. Mas bondoso mesmo, amoroso. Constrói todo um cenário para trazer uma consciência e falar assim, caraca, eu menti, cara. Pô, peguei esse chocolate. Está enganando a quem? Não é o que a gente faz com nossos filhos, assim? Eu vejo lá que a gente tem criança pequena, isso é muito comum, né? Pegou ou não? Não pegou. Adianta tu marretar e falar que pegou? Tu vai ter que... Porque uma hora vem, né? Né? Assim, e é esse aspecto muito bonito que a gente vê em Deus, na paternidade de Deus, né? Assim que...